Tome assento na presença do Senhor. Aleluia. Que louvor abençoado, né, irmãos? Hoje de manhã não estava diferente. Estava muito abençoada a presença de Deus. Hoje pela manhã aqui foi algo tremendo e eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje à noite, porque Deus, Ele não faz acepção de filhos. Amém? Deus é um Pai justo, um Pai amoroso, então eu sei que a porção que Ele derramou sobre nós, como filhos pela manhã, Ele vai derramar sobre nós agora à noite, em nome de Jesus. Vou pedir para os irmãos ligarem aquele ar-condicionado lá de trás, que eu acho que o ar-condicionado lá de trás não tem problema, porque está muito quente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre algo novo. A gente falou um pouquinho no dia 31 sobre algo novo. Muitos não estavam, né, na virada, e o Senhor, a gente falou, eu falei, o alemão falou, o pastor Lisandro falou, a missionária Suzy, o pastor Alex, todos falaram um pouquinho, louvamos ao Senhor, fizemos um ato profético aqui muito abençoado, e estamos vivendo pela fé, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o justo viverá da fé. Então eu quero compartilhar um pouco do que a gente falou no Ano Novo, de uma maneira um pouco mais completa, porque o culto de Ano Novo é um culto muito... A gente está muito entusiasmado, né? E às vezes a gente não consegue receber com profundidade tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, eu quero primeiramente lembrar os irmãos da palavra que foi liberada o ano passado, no culto de virada, que foi lá na sede da Reunidas, com aquele jantar maravilhoso que a gente sempre faz todos os anos e que esse ano a gente não pôde fazer devido à pandemia. Mas uma coisa é interessante, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E essa palavra profética que ela foi liberada o ano passado sobre nós, ela dizia assim, o Senhor usou o pastor Alex para nos dar essa palavra profética o ano passado, que aqueles que buscassem o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas, em 2020, iam viver o extraordinário de Deus. Quem lembra dessa palavra? Amém? Muitos de nós que estávamos lá lembramos, e não foi falado só no dia, mas foi falado ali no início do ano, e também algumas vezes durante o ano, o Senhor nos lembrou dessa palavra profética que Ele nos entregou. Então, no ano de 2020, foi um ano difícil, mas foi um ano em que muitas pessoas viveram o extraordinário de Deus. E hoje de manhã eu perguntei, para quem quisesse levantar o braço, que dissesse quem viveu o extraordinário de Deus. Mas o que é esse extraordinário de Deus? Já tem gente levantando o braço, né? Porque o extraordinário de Deus, meus queridos, é aquilo que você não poderia fazer sem a bênção dele. Esse é o extraordinário de Deus, né? Talvez alcançar coisas materiais que você não conseguiria alcançar se não fosse a bênção de Deus no meio da crise. Uma restauração nos teus relacionamentos, que seria impossível se não fosse o extraordinário de Deus. E tantas coisas. Eu vou dar um exemplo nosso coletivo aqui. Nós, como comunidade, alcançamos o extraordinário de Deus em 2020. Amém? Compramos o nosso terreno para construir o nosso templo na maior dificuldade e vivemos como comunidade o ano passado o extraordinário de Deus. Amém? E você que está aí no teu lugar, viveu o extraordinário de Deus? Quem quiser levantar a mão, pode levantar. Amém? Ó, muitas pessoas viveram o extraordinário de Deus, né? Nossa, tem muita gente que fala assim, puxa, mas esse culto de Ano Novo não vai dar para dar testemunho. Não vai dar. Mas tinha tanta gente com tantos testemunhos que foi assim algo tremendo. E principalmente na área material, Deus abundou, porque as pessoas elas ficaram com muito medo que faltasse trabalho, que faltasse recurso. E teve pessoas que chegaram para a gente assim, pastor, a gente faturou na nossa empresa 5 vezes mais, em menos tempo, e Deus ele agiu assim, ó, em várias áreas, com o extraordinário de Deus. Então, Deus ele é extraordinário. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então, por que eu estou falando da palavra profética que foi liberada o ano passado? Porque nós estamos liberando uma palavra profética, liberamos essa palavra profética no dia 31, e o ano que vem nós vamos falar dessa palavra profética que nós estamos falando agora. 365 dias depois, nós vamos ver, porque as palavras que a gente professa aqui, que a gente prega, que a gente lança, que a gente semeia, elas não podem voltar vazias. Até foi interessante que
O pastor disse que conversou com a Manu ali no final do culto, ela nem está agora, no dia 31, e ele disse assim, Manu, é o último culto do ano dela. Verdade, pastor, vou adorar de verdade, vou louvar de verdade, porque é o último dia do ano. Você entende isso? E a gente vive a vida distraído. A gente vive a vida, não, é só mais um culto. É só mais uma palavra profética sendo liberada. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente medita e a gente começa a refletir, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? O último culto do ano. Eu vou adorar de verdade, eu vou louvar de verdade, eu vou agradecer de verdade. Puxa, hoje é o meu primeiro culto do ano, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de verdade o que eu tenho que fazer, que é usar a minha fé, que é acreditar nas promessas de Deus que vão ser liberadas sobre mim. Então, o ano que vem, né, no final desse ano, nós vamos conversar sobre essa palavra que a gente está meditando agora. Porque a vida da gente é assim, não são palavras ao vento, mas nós temos que ouvir e colocar em prática. Amém? Então, uma palavra que eu quero abrir com vocês é Lucas 5, versículo 38. Vou ler dois textos para que a gente possa, então, falar dessa palavra profética que o Senhor quer liberar sobre nós nesse ano de 2021. Então, esse texto de Lucas, ele está falando sobre, é uma parábola e que está falando sobre colocar o vinho. O vinho é um símbolo da alegria, também é um símbolo do Espírito Santo, um símbolo da bênção de Deus. Então, diz assim, Lucas 5, 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Os versículos anteriores diz que vinho novo não pode ser colocado em odre velho, porque senão vai romper o odre e vai se perder tanto o vinho quanto o odre. Então, o que Deus está falando para a gente? Como é que Ele vai liberar o novo dEle sobre nós, se nós continuamos sendo odres velhos? Então, é necessário, para que a gente venha se apropriar do novo de Deus, que a gente venha ser uma nova pessoa. Pastora, isso é possível? Isso é possível. Amém? Não, vamos abrir agora lá Isaías 43, versículo 18 e 19. Quero ler esses dois textos com vocês. Isaías 43, 18 e 19. Esses foram os dois versículos que nós usamos no dia 31. Diz assim, esqueça o que se foi, não vivam mais no passado. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Olha o que Deus está falando. Não, esqueça o que se foi, não vivam mais no passado. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, essa é uma palavra liberada a nós. E eu estava ali, e eu disse assim, olha a tendência que a gente tem como ser humano. De manhã foi muito bom. De manhã, né? Olha a tendência que a gente tem de não esquecer e querer sempre o velho, e achar que o velho é o melhor. E eu estava, Senhor, abençoa esse culto à noite, como o Senhor abençoou de manhã. Deus disse, não, é novo. De manhã é velho. Eu não vou fazer igual de manhã. Sabe quando Deus está falando constantemente, você tem que entender o novo de Deus? E eu disse, amém, Senhor. Né? De manhã Deus me deu uma visão, me deu uma palavra, disse, meu Deus, de noite tem que ser tão bom quanto foi de manhã. Não, Deus falou para mim, de manhã ficou velho. De noite é outra palavra. Então, o que eu quero falar para vocês? Que muitas vezes eu pensava assim, Senhor, como é que o Senhor vai fazer algo novo melhor do que foi o velho? Hoje de manhã eu estava louvando aqui e cantando essa canção que diz assim, né? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Eu disse, meu Deus, deve ser uma coisa, porque eles cantam de dia e de noite, como diz lá em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o que será que os anjos veem? Aí o Senhor falou para mim, Senhor, eu preciso de uma ilustração para dizer o que tem de algo novo. Como assim algo novo, Senhor? E aí o Senhor falou para mim, o universo está em constante expansão. Isso para você não basta? Eu estou a cada instante
fazendo algo novo no universo. O universo é completamente lindo, maravilhoso, imenso, só que nós, crentes céticos, acreditamos, porque os cientistas já falaram para nós que o universo está em constante expansão. Então, a gente precisa usar um exemplo meio científico para que a gente possa crer que Deus faz algo novo o tempo todo. Você pode dizer amém? Então, Deus faz algo novo o tempo todo em relação ao universo. Então, por que Ele não poderia fazer algo novo em relação a nós tão pequenos? Então, com certeza, tenha certeza que Deus tem algo novo para você. Aleluia! Então, eu pensava assim, puxa, é tão difícil, né? Eu gostava tanto da igreja, porque a igreja vai fazer 20 anos esse ano. Então, a igreja já teve várias configurações. Não digo configurações físicas, né? Até configurações físicas já foi bem diferente. Mas teve configurações de pessoas aqui. E teve um tempo da igreja que eu dizia, puxa, a igreja não é mais legal como era. Né? Já não é mais legal quando tinha aquelas pessoas e quando era aquele tempo, a gente era jovem, a gente acampava, a gente jogava vôlei de areia. E eu não conseguia gostar da igreja, das pessoas, naquele tempo que eu vivenciei isso. Que eu tinha esse sentimento nostálgico no meu coração. E por algum tempo eu fiquei assim. Eu vinha, mas eu não gostava. Não é que eu não gostava dos irmãos, eu gostava, mas eu não conseguia ter aquele amor, aquela paixão por aquilo que eu estava vivendo. Porque eu olhava e dizia, puxa, naquele tempo a igreja era bem mais legal. Agora a igreja está meio assim, não está legal. E eu tinha isso no meu coração. E até que um dia o Senhor falou para mim, você nunca vai viver o novo se você ficar olhando para o passado e achar que os dias que se foram, que existe também uma palavra na Bíblia, foram melhores que os dias de hoje. Eu disse, amém, Senhor. Eu vou me abrir, vou amar e vou gostar de todas as configurações que a igreja tiver em todos os próximos anos, em nome de Jesus. Porque a gente é humano, a gente tem nossas preferências. Isso é a nossa humanidade. Outra coisa que a gente pensa, o Natal era tão legal, né? Antes daquela pessoa morrer, a família era mais unida, os primos se reuniam. Nossa, o Natal daquela época é que era Natal. Quem já não falou isso? Esse ano Deus nos deu uma experiência lá em casa, o Natal foi lá em casa, foi um Natal diferente e foi um dos melhores natais que a gente teve, porque a gente se abriu para o novo. Aí a gente pensa, o Natal só é bom, o Réveillon só é bom lá na praia. Vocês entendem como a gente precisa se desconstruir para receber o novo? E, às vezes, a gente fica, assim, impedido de receber o novo por causa dos nossos velhos conceitos. Quantas amizades novas que eu fiz depois que eu realmente disse, não, Senhor, eu entendi que eu preciso viver o presente, que eu não posso viver no passado. Então, existem 3 princípios de Deus essa noite para que a gente venha receber o novo. E eu quero falar sobre eles. O primeiro princípio é esqueça. Esqueça o que se foi e não vivam mais no passado. Versículo 18 de Isaías 43. Esqueçam o que se foi e não vivam mais no passado. Então, não importa como foi 2020. 2020 terminou. E Deus está dando para você 363 agora oportunidades de você viver algo novo. Até mesmo as pessoas que não têm a fé, elas têm a esperança de viver algo novo. As esperanças delas se renovam. Por isso que a religião é ruim mesmo. Porque quando a gente fica preso na religião, a gente não consegue mais nem usar a fé. Porque a gente é tão religioso que o ímpio parece que tem mais esperança do que a gente de viver algo novo. Não é verdade? Não, já conheço a Deus, é sempre assim, ir na igreja, voltar, porque você é velho. Você é um odre velho, forjado pela religião, forjado pelo comodismo. E aí você vem para a igreja desatento. Você vive a vida desatento. Você não tem tempo a sós com Deus. Você não busca, você não ama, você não se doa. Você é um velho. Não no sentido de idade, mas no sentido de odre velho, que não dá para pôr mais nada novo, porque vai explodir, vai se perder tudo. Está entendendo aquelas pessoas que sempre querem ser da mesma maneira? Só viveremos o novo de Deus se deixarmos o velho para trás. Lá em Jeremias 29, 11 diz assim, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Deus é que sabe os pensamentos. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus não vai me abençoar. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, não que Ele deseja, mas que você deseja, que vós desejais. Esse é o texto. Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso prosseguir para o alvo. Independente das minhas frustrações, independente das minhas derrotas, das minhas tristezas, como cristão, não como religioso, como cristão, eu tenho um alvo. E o meu alvo é Jesus. E eu não uso de desculpas para ficar preso no passado. No dia 31 a gente falou que o passado ele deve ser uma plataforma para o futuro e não uma cadeira de descanso para você ficar sentado e se desculpando pelas coisas que não deram certo. Nós precisamos manter os olhos na estrada. O futuro não é um tempo. O futuro, naquele tempo do futuro. O futuro é um lugar aonde eu e você precisamos chegar, porque Deus tem lá as promessas dele para nós. Então, nós precisamos chegar nesse lugar. O que eu quero dizer quando eu falo sobre esquecer o que ficou para trás? Então, em 2020, aconteceram muitas coisas difíceis. A gente sabe disso. Além da pandemia, cada um viveu as suas lutas e os seus problemas. Isso é um fato. Não é que nós vamos esquecer, como eu disse, daquele tempo, que eu gostava muito da configuração da igreja, que eu não vou lembrar. Eu vou lembrar com carinho daquele tempo, daqueles natais, mas eu não vou lembrar com nostalgia, com pesar, com tristeza. Da mesma forma, tem pessoas que elas não se permitem. Por exemplo, elas sofreram uma perda em 2020. Então, parece que se elas se alegrarem, elas vão estar pecando. E isso é uma mentira. Você precisa seguir para o alvo. Você precisa seguir para Jesus. Tem pessoas que pensam assim, puxa, mas eu tive essa perda foi terrível. E o que os outros vão pensar de mim se eu me alegrar? Vocês estão entendendo? Quando Moisés morreu, o povo ficou 3 meses de luto. E aí Deus falou, meu servo Moisés é morto, agora marchem, prossigam. Você tem o tempo do luto, o tempo de chorar pelos teus problemas, pelas tuas frustrações, mas o luto, ele não dura uma vida inteira. Então, você precisa chorar, digamos, 3 meses e prosseguir, marchando. Quantas pessoas que não se permitem, porque o que os outros vão pensar de mim, se me verem alegre, se me verem feliz por estar prosseguindo a minha vida? Essa é a vontade de Deus, que você prossiga para o alvo, independente das lutas e das dificuldades que você teve em 2020, porque você precisa alcançar as promessas de Deus. Porque você não vai pensar no que os outros depois vão ficar dizendo, esse aí está sempre derrotado, essa daí está sempre depressiva. É que nem a história do burrinho que a Renata me contou, né? A pessoa, o outro, ele nunca vai olhar para você. Está 2 lá no burrinho, o marido e a mulher, né? O burrinho está quase... Coitado do burrinho, alguém vai descer do burrinho. Desce do burrinho. Aí passa, mas o burrinho não é para levar carga? Aí sobe no burrinho. Nunca agrada ninguém, gente. Né? Então, nós temos que agradar e andar segundo a nossa fé, segundo aquilo que Deus tem proposto para nós. Então, perceba isso. Porque até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas ruins na tua vida, que você teve elas por ruins, elas cooperaram para o teu crescimento. Isso é um fato. Como foi 2020 para você? Muitos já levantaram a mão e disseram, para mim foi extraordinário. Aleluia. Mas o que realmente foi ruim para você? O que realmente você precisa deixar no passado para não travar a tua vida neste ano? Mágoas, feridas, injustiças, decepções, tristezas. Você pode mudar, você não pode mudar o seu passado. Mas hoje, você pode tomar uma decisão para mudar o seu futuro. E uma coisa muito interessante, antes de a gente ir para o tópico 2. O pior inimigo que nós temos para atrapalhar o nosso ano novo somos nós mesmos. Com as nossas desculpas, com o nosso comodismo.
e com aquela coisa assim, eu não posso prosseguir, né? Veja. Não, nós temos que prosseguir. Esquecer o que foi e prosseguir para o alvo. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa para que a gente possa viver algo novo. Esquecer o velho, né? Porque o velho incomoda. Hoje de manhã até lembrei lá de casa, né? O velho é velho, né? Rodapé de casa. Mulher, eu tenho tanta coisa para fazer na minha casa, mas eu me estresso com o rodapé, né? Eu disse, esse rodapé está velho, tem que arrancar esse rodapé, pintar a casa, porque daí já parece que renova, né? Porque toda vez que eu olhar para aquele rodapé, ele vai estar cada vez mais velho, não tem jeito. É só arrancando aquele rodapé e botar novo. E tem coisas na vida da gente que é assim, tem que jogar fora mesmo, arrancar e colocar o novo. Porque por mais que coloque uma maquiagem, né, que passe uma tintinha, é um rodapé velho. Entende? Então, nós temos que nos despojar do velho homem com seus feitos e revestir do novo que se renova a cada dia. Amém? Então, veja lá. O segundo princípio, para eu me revestir do novo, do algo novo que Deus tem para mim, é crer. Então, creia que Ele está fazendo algo novo. Lá no versículo 19 diz assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, exclamação. Ela está surgindo, outra exclamação. Vocês não reconhecem? Interrogação. Está perguntando para nós. Olha bem, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Quantas vezes, por nós não esquecermos, por nós sermos velhos, não de idade, mas que nem o rodapé lá de casa, a gente não consegue ver, a gente não consegue reconhecer o novo de Deus na nossa vida. E aí o novo foi embora. Então, nós precisamos crer no novo de Deus. Então, acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir, a gente pensa, o melhor de Deus era aquele tempo. Mas o melhor de Deus, acreditar que o melhor de Deus está por vir, isso eu falei no dia 31, fala muito sobre a nossa fé. Termos um olhar otimista em relação às coisas que nos vão acontecer, em relação às promessas de Deus. Porque a pessoa que ela é pessimista, ela não tem fé. Porque o medo é o contrário da fé. Hoje de manhã eu falava que Pedro, quando ele começou a entrar no sobrenatural de Deus e caminhar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Quando ele começou a ter medo, ele começou a afundar. E aí o Misael me lembrou hoje de manhã, ele começou a afundar, pastora. Mas sabe o que ele fez? Porque a gente tem medo. É normal, né? Ele disse, salva-me, Senhor. Ele continuou olhando para Jesus. Então, não é que você não vai ter medo, mas você precisa andar no sobrenatural. Você precisa andar no sobrenatural de Deus. Senão, do que adianta ser cristão? Se o Senhor Jesus nos deixou a coisa mais preciosa, é a fé. Nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, e aí, se eu não usar a minha fé, e às vezes Deus permite umas coisinhas, né? Porque a gente aqui, na cultura brasileira, aqui sulista e tal, a gente é muito, né, vida boa. Então, Deus, vou fazer eles usarem um pouquinho a fé. É verdade, irmãos. Vai olhar para as pessoas nas outras regiões do país, aí, vai olhar para as outras pessoas em outras regiões, como é que é a situação dessas pessoas, os nossos filhos. Né? Hoje a Helena, mãe, que está faltando isso, está faltando aquilo, Jesus, vou pregar, Senhor, nem quero ouvir tudo que está faltando. Por quê, meus queridos? A gente tem tudo e não dá valor. Então, a gente precisa usar a nossa fé. E tem horas que Deus pega assim, não vai ter. Não vai acontecer, porque você precisa parar de ser mimimi. E aí, quando você parar de ser mimimi, vai alcançar o algo novo que eu tenho para você. Porque Deus não bota algo novo em odre velho, né? Então, tem mais isso. Então, as coisas novas de Deus estão sendo criadas o tempo todo. Mas nós precisamos acessar essas coisas novas. Deus, Ele tem prazer em nos dar um banquete diário daquilo que nós necessitamos. Ele não quer que a gente tenha falta das coisas. Mas, muitas vezes, nós temos, porque não conseguimos acessar o novo de Deus. Então, muitas vezes, você acha, eu não consigo crer. Não, eu não tenho essa fé que a minha irmã tem. Eu não tenho essa fé ali que a Daniela tem. Eu queria ter a fé que a Daniela tem, mas eu não tenho. Mas isso é uma decisão tua. Um escritor chamado Harvey Cox diz o seguinte, não decidir é decidir.
Eu decido não crer, eu não creio. É a mesma energia dispensada para crer. Né? Então, não decidir é decidir. Então, decidir crer e decidir não crer é a mesma energia. Então, eu digo para você, decida crer. Amém? Você precisa crer. Então, por causa da tua indecisão, porque tudo é uma questão de decidir. Não, eu decido ser otimista em relação ao meu futuro e eu vou andar como Pedro sobre as águas e eu vou viver as promessas de Deus. E aí diz assim um outro escritor, a morte não é a maior perda da vida, mas a maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Quantas coisas nós temos deixado morrer dentro de nós, porque somos velhos. Como que a gente quer feliz ano novo? Como que a gente vai ter um ano novo se a gente é velho? O que acontece se a gente decidir não crer? A gente vai ser apenas espectador do que Deus vai fazer lá na vida da Mara. Porque ela creu, ela decidiu andar no sobrenatural e entrar no profético de Deus. Ela decidiu, então eu vou olhar, puxa, né, 2020 Deus fez extraordinário na vida de tanta gente, mas a minha foi o ordinário mesmo, foi só aquele feijão com arroz, aquela coisa, vivia a mesma coisa. É impossível que Deus minta, Deus é o mesmo, Ele nunca falhou, Ele não falha, Ele não falhará. Só que eu preciso decidir crer e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, para que eu possa viver o extraordinário de Deus. É uma decisão. Quem decidiu, quem escolheu, viveu o extraordinário. Quem não se esforçou, quem não decidiu, quem não se empenhou, ficou no ordinário. Olha que tremendo. João 10:10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existe alguém que quer roubar a tua vida em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que você não vive em abundância? No teu casamento, na tua casa, na tua vida, na tua fé, nos teus relacionamentos. Quem que está roubando a tua vida em abundância? Se você vive com Jesus, se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Será que tem alguma coisa errada com Deus? Será que é culpa de Deus, da palavra, da igreja, do pastor? Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e sabemos francamente que a culpa é nossa, no sentido de, não de culpa, mas no sentido de não receber aquilo, porque eu não fiz o que eu deveria ter feito. Quem anda com Deus sempre tem algo novo para desfrutar. Amém? Você sempre tem algo novo para desfrutar? Então, quando você levanta e você já coloca o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que naquele dia coisas mudam na tua vida. Você consegue desfrutar das bênçãos de Deus naquele dia. E por último, para que nós venhamos acessar o novo de Deus, nós precisamos confiar. A fé está atrelada à confiança, né? O medo é o contrário da fé. O teu medo que o mal vai acontecer é o mesmo despender a mesma energia em crer no mal e em crer no bem. É uma decisão que depende da mesma energia. Então eu vou depender. Não, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou andar sobre as águas. Eu confio em Ti. E o versículo seguinte diz assim, a continuação do versículo 19 diz assim, até no deserto eu vou abrir riachos, eu vou abrir caminhos e riachos no ermo. Então nós precisamos entender que Deus está fazendo algo novo. E o que é esse novo de Deus? É abrir caminhos no deserto e riachos no ermo. Deus quer fazer essas coisas. Talvez você se sente um deserto, você se sente uma pessoa seca nos teus relacionamentos, talvez lá no teu casamento, o teu relacionamento é um deserto em todas as áreas, e Deus Ele pode entrar nessas áreas como um rio, aleluia, rio de águas vivas, mudando o teu relacionamento. Nós tivemos testemunho esse ano aqui,
de casamentos que estavam fadados ao fracasso, não foi nenhum, nem foi dois, mas o Senhor fez o milagre, o Senhor fez fluir os rios dele. E é assim. Nós, meus queridos, tem momentos da nossa vida que quando a nossa fé está fraca, parece que o inimigo vem e ele aproveita para colocar na tua mente e dizer assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, ninguém mais gosta de você, você é uma pessoa terrível, você é uma pessoa assim, assim, assim. E muitas vezes nós preferimos dar ouvidos a essa voz contrária do que dar ouvidos à voz de Deus, à voz da palavra, à voz do Espírito Santo. Mas que esse ano seja diferente na tua vida. Chega de altos e baixos, mas que você possa ser constante e sempre abundante na obra do Senhor. Não tenha medo de deixar a sua zona de conforto para mergulhar nas águas da fé. Então, essa é a promessa de Deus. Eu vou fazer isso. E a fé, ela traz o céu à terra. Eu coloquei aqui, para encerrar, aquele versículo de Romanos 4,17, que diz assim: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, Romanos, Paulo está falando isso aqui, e ele diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Ele está falando de Abraão. Perante aquele no qual creu. Abraão creu contra a esperança, por isso que Abraão é o pai da fé. Nós não vamos falar da história de Abraão, mas Abraão creu contra a esperança em várias áreas da sua vida. E Deus tinha liberado uma palavra para ele que iria transpor os séculos e chegou até nós hoje. Então, olha, esse Deus que Abraão creu é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu digo para você, a ciência conseguiu ressuscitar algum morto? Não. Mas esse Deus a quem nós servimos é um Deus que vivifica os mortos e que traz à existência aquilo que não existe. Você pode dar glória a Deus? Senhor, isso não existe, isso é muito difícil, isso é impossível. Mas você serve a um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Assim como não existia, como Sara não podia ser mãe, e Deus trouxe um filho a Sara. E a Abraão, e diz para Abraão, Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, e como as areias da praia. Ah, tá bom, Senhor, minha mulher não pode nem engravidar. Já temos 90 anos. Sabe, crer contra a esperança? É esse nível que nós temos que entrar. Porque quando nós estamos no nível da religião, nós não conseguimos ultrapassar. A gente vem, a gente, aleluia, glória a Deus, e a gente não acessa o que Deus tem para nós. E nós precisamos acessar isso. Deus pode tornar a sua vida seca e inútil, muitas vezes, e transformá-la em uma vida cheia de significados e propósitos. Tomei um cafezinho agora de tarde com o Alex. Nossa, parece que não moramos na mesma casa, agora apareceu até isso, né? Tomei um cafezinho com o Alex. Nós tomamos um cafezinho lá numa horinha que deu tempo. E eu falei, amor, ontem, a hora que vocês foram no mercado, eu liguei a TV, porque eu gosto muito de jornal, tenho que me controlar, né? Porque não tem mais nenhum jornal bom no Brasil, praticamente. E disse, vou ver se está passando pelo menos alguma retrospectiva, alguma coisa e tal. E aí, não tinha passado nada, eu botei lá na Globo. E estava passando o Luciano Huck, que era um cara que eu gostava bastante dele, achava ele bem legal, bem jóia. E eu disse, né, vou ver o que está passando. Estava passando aquelas histórias que faz todo mundo chorar, que o Gugu também fazia, né, que dão coisa para as pessoas, que homenageiam as pessoas, que mexe com a emoção da gente. Eu parei lá para ver. E aí, o nome do programa se chamava Inspiração. Eu disse, vou ver, né, essa inspiração. Eu fiquei mal, gente. Fiquei mal, porque... E eu vi que se passa isso é porque a massa pensa isso e o povo gosta disso. E aí era a história de um moço, né, que realmente deixou um legado relevante, fez algo, ele testou soro positivo, alguém deve ter visto, talvez o programa ontem, daí eu não peguei do início, mas ele daí foi desenganado, se tornou enfermeiro, enfim, foi uma história bem legal, né? Mas a história de inspiração dele,
ele também tem casamento homossexual e tal, contou a história dele. Depois veio o Bial, fez mais uns elogios para ele. Depois veio uma artista, fez mais elogios para ele. Realmente, muito relevante o que ele fez. Então, a Globo focou a inspiração sobre essa pessoa. Eu não lembro nem o nome dele, ele era lá de São Luís do Maranhão. Aí, de repente, o Luciano Huck dizia, agora conosco o Pablo Vittar cantando, tarará. E aí veio lá o Pablo Vittar cantando, e, nossa, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto ele cantando assim, nunca mesmo, porque eu quase não assisto televisão. Eu vi ele e disse, meu Deus, que coisa, né? E eu falei para o Alex, hoje eu fiquei mal. E aí depois, fala você agora, Pablo, né, do que tu pensa do cara e tal. Falou o Pablo. E daí, agora, para encerrar o programa, acho que a Anitta já estava lá. E agora, a Anitta e Pablo Vittar vão encerrar o programa. Meu Deus, gente. O que foi aquilo? Gente, não é de rir, não, é de chorar. Cara, o que as mulheres, né, que a Anitta é mulher, se transformaram? Qual é o lugar que as mulheres... Eu fiquei assim, chocada. Porque o que são aquelas unhas pontiagudas? O que é aquele estereótipo de mulher moderna que está na televisão? É chocante. Aquela boca, né? Aquela unha, gente, pelo amor de Deus. Aquilo é para... Não sei, gente, eu fiquei chocada com aquilo. E aquilo é inspiração. A Globo botou aquilo de inspiração. Eu meto o pau na Globo mesmo. Porque assim, gente, não inspira ninguém. Claro, inspira a massa, mas nós não podemos ser massa de manobra. Então, eu admirava ele, sabe? Mas assim, exaltar o programa e levar aquele programa para o nível dele. Não, mas ele sempre foi assim, né? Ele lançou a tiazinha, ele lançou a feiticeira, ele só deu uma depurada quando casou e depois voltou a coisa. Eu estou impressionada da forma como a televisão está atacando as pessoas e as pessoas não se dão conta. Eu disse, eu teria vergonha. Se a televisão tivesse ligado, eu ia desligar na hora, porque eu não queria que a minha filha visse aquela Anitta dançando. O que é aquilo? Quem que disse que mulher vestida daquele jeito é bonita? Deve ser bonito lá naquele lugar. Meu Deus do céu, eu estou chocada. Então, que algo novo é esse que a sociedade tem colocado para nós e dito mulher bonita é daquele tipo? Meu Deus, eu estou chocada. Eu estou chocada que fazia tempo que eu não ligava a televisão e não via aquilo. Que coisa antigênica, aquela unha. Eu estou chocada. Eu quero chocar vocês, porque isso é horrível. Você não fica bonita assim, minha querida. Isso não é algo novo para você. Eu não quero dizer que você tem que ser patricinha, certinha, vestir igual a pastora. Não é isso. Mas aquilo é horrível. Aquilo é agressivo. Aquilo agride. Agride a imagem e semelhança de Deus. Você quer um filho teu vestido igual a Anitta? Não desejo para ninguém. Eu sei que tem um monte de gente pensando que eu vou ser processada, já se preocupe, já me liga amanhã. Eu digo, meu Deus, mas eu tenho que falar. E para terminar, é tempo de mudar de posição. Mudanças são necessárias e mudanças geram crescimento. Muda a tua mente. Porque muitas vezes a pessoa, ela está olhando para aquilo que é inspiração. Inspiração. Inspiração para mim era a minha avó, que não tinha máquina de lavar roupa, lavava num cocho, trabalhava o dia inteiro, tinha 5 filhos. Não é que a mulher tem que fazer para ser, não é isso que eu estou falando. Que inspiração é essa? Ser podre de rico para um monte de gente que olha para você e te acessa, e você não faz nada da vida, pelo contrário, só faz prejudicar as pessoas com aquilo que você está implantando como inspiração. Olha como os nossos valores estão invertidos. E eu fico apavorada com isso. Porque na escola os nossos filhos não vão mais ter como conversar com os colegas. Olha as conversas. Né? Minha filha vai para o 8º ano, as amigas dela todas já ficaram, já beijaram na boca. Vai conversar o quê? Né? Puxa, eu não tenho amigos, sinto muito minha filha, mas... Então, realmente, meus queridos, a gente, para entrar no novo, a gente precisa ser novo e não se conformar com o mundo. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa,
perfeita e agradável. E como que eu vou acessar essa boa, perfeita e vontade agradável de Deus na minha vida? Se eu flertar com o pecado, eu não vou acessar. Sabe o que faz você não viver em abundância? É o pecado. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Às vezes a gente flerta com o pecado, mas o pecado é ruim, porque é o pecado que faz a gente ser mais burrinho, assim como a gente é. Né? Desculpa falar, mas estou falando de todo mundo. Porque quando Deus criou a gente no Éden, a gente acessava muito, praticamente 100% das áreas do nosso cérebro. E quando a gente pecou, depois do pecado, a gente não consegue mais acessar na nossa totalidade. Então, o pecado, ele é ruim para nós. O pecado faz com que a gente não tenha mais vontade de orar, não tenha vontade de se relacionar com Deus, e porque a gente não se relaciona com Ele, a gente não acessa o que Ele tem para nós, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos acessar a vontade boa, perfeita e agradável. E a gente tem que parar de ser medroso, porque a gente tem medo do novo, né? A gente tem medo. E eu nem vou falar o que eu vou falar, deixa para lá. Então, irmãos, seja corajoso, seja corajosa, pare de mimimi, acesse o novo de Deus para a tua vida. Amém? Então, para terminar, Deus está nos chamando para um novo tempo, um novo ambiente, um novo lugar para viver as coisas do céu aqui na terra. Você crê nisso? Amém? Então, se coloque de pé para que a gente venha viver o novo de Deus. Aleluia!